Olá, graça e paz, bom dia. Estamos aqui para mais uma lição da EBD, também a lição número 2 da nossa revista sobre Isaías. Isaías para hoje, cujo título dessa segunda lição, Isaías e o Novo Testamento 2. Antes de começar, eu quero pedir aos irmãos que peguem suas revistas e acompanhem a lição. Acompanhem no vídeo e na revista, para que a aprendizagem seja mais efetiva, mais eficaz. Amém? Então, antes de começar, de entrar diretamente na revista, eu quero fazer uma pequena introdução sobre Isaías. Vamos lá? Então, Isaías, de todos os profetas, Isaías foi o mais emblemático. Sim, porque ele traz uma visão do Messias e do seu reino. Ele dá ênfase à graça de Deus, à sua obra redentora para o povo de Israel e para as nações. Por isso o livro de Isaías, ele é chamado por alguns teólogos de o quinto evangelho. E Isaías é considerado o evangelista do Novo Testamento, também por alguns teólogos, e também como profeta messiânico. O livro de Isaías está dividido em duas partes. A primeira parte enfatiza o juízo, do capítulo 1 ao capítulo 39, o juízo de Deus sobre Judá. Deus falava através do profeta, chamava a atenção do povo para que se arrependesse dos seus pecados. O povo, ora, se arrependia, mas depois voltava atrás. Distanciado de Deus, o povo praticava as maiores atrocidades, se desviava de Deus, desenvolvendo padrões contrários, autodestrutivos, longe dos propósitos de Deus. E nesses seus propósitos autodestrutivos, nós podemos colocar a opressão dos pobres, aceitação do suborno, mentira para obterem algumas vantagens. Parece que qualquer semelhança com a realidade, né? Talvez seja mera coincidência, né? Mas, embora o povo de Judá fosse confrontado várias vezes pelo profeta, ele sempre recaía. E uma vez recaindo, ele fazia alianças com os povos pagãos, os assírios, os egípcios. Resultado disso, Deus permitia a opressão. Segunda parte, vai do capítulo 40 até o capítulo 66, já enfatiza a esperança. Enquanto a primeira parte enfatiza, o profeta, na sua narrativa, ele dá ênfase ao juízo,
por causa da desobediência, a segunda parte de Isaías já enfatiza a esperança. Isso porque, apesar do pecado, da indignidade de Judá, Deus não quebra aliança. E ele prometeu que tiraria o seu povo do cativeiro. Isaías também profetiza o milagre da redenção, do servo sofredor, do Messias que haveria de vir, e a sua vitória cósmica final, culminando num novo céu e numa nova terra. Na revista, a autora começa citando no versículo-chave, está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, você pode acompanhar na sua revista, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noivo adornado para o seu esposo. Vejamos agora o propósito e o contexto. O propósito da mensagem de Isaías, sua narrativa, é confrontar o povo de Judá com o seu pecado. Pecado e negação, e também inspirá-lo a reconstruir sua vida com Deus e baseada nas promessas de Deus. O profeta constantemente confrontava o povo e chamava a sua atenção para a aliança que Deus havia feito com ele. O contexto: Judá antes da destruição pela Babilônia. A autoria do livro, como o nome já diz, profeta Isaías. Interessante, e Isaías significa Jeová é salvação, ou Deus é salvação. Isaías era filho de Amós, irmão do rei Amazias, e segundo a tradição, Isaías viria ser primo do rei Uzias. Quando o rei Uzias aparece, já começa falando do rei Uzias. Isaías era casado, a sua esposa, lá no capítulo 8, vocês podem ver, capítulo 8 de Isaías, versículo 3, a gente fala sobre os filhos dele. Ele tinha 2 filhos, e os nomes dos seus filhos têm a ver com a profecia. Né? O primeiro, Sear Jerubi, significa um remanescente voltará. Tem a ver com o martírio, a opressão em que Judá teve de passar por causa do pecado. Porém, Deus, como não quebra a aliança, haveria um remanescente. Então, um remanescente voltará. E Maé Salal Has Bares, rápido até os despojos, veloz é a presa. Isaías era casado, como já disse, e na sua narrativa, quando ele se refere à sua esposa, ele a chama de profetisa. Dá para a gente deduzir que ela também profetizava. A data do livro, 740 a 680 a.C.
Isaías é o primeiro profeta maior na classificação, profeta maior e parênteses, maior não tem nada a ver com estatura, mas sim com a extensão do seu ministério. Isaías profetizou aproximadamente 60 anos. 60 anos. E ele profetizou durante o reinado de vários reis de Judá. Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E aí a gente, agora, voltando para a revista, a autora faz uma associação entre a profecia de Isaías e Apocalipse. A profecia de Isaías associada à mensagem escatológica de João. E assim, a autora coloca vários textos, e para simplificar, eu coloquei apenas 2 de cada para a gente analisar. Então vejam, comparemos Isaías 24, 23 com Apocalipse 21, 23. Isaías diz assim: a lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E diante dos seus anciãos haverá glória. Veja o que diz Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém? E agora, João, ele apresenta a cidade santa, a Jerusalém celestial. E ela será iluminada pelo Cordeiro de Deus. Não haverá mais necessidade de luz natural. Tradicionalmente, irmãos, os capítulos 24 a 27 de Isaías são chamados de Apocalipse de Isaías. Isso por causa da ênfase escatológica e ao triunfo do Senhor. Então, nós consideramos, os teólogos consideram esses 4 capítulos como o Apocalipse de Isaías. Vejamos então Isaías 24, 8 e Apocalipse 18, 22. Diz assim, Isaías 24, 8. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa. Veja o Apocalipse. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja. E nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Glória a Deus. Fantástico, né, irmãos? Fantástico. Apocalipse e o Messias de Isaías. Agora, vamos fazer uma associação. O Apocalipse, ele dá ênfase ao Messias. Todo o Apocalipse. Isaías 44, 6 diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Apocalipse 22, 13 vai nos dizer que eu sou
o Senhor falando: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Jesus é a raiz e a geração de Davi. Veja o que diz Isaías 11:10. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Fazendo associação com Apocalipse, Apocalipse 5 vai dizer: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus, o Cordeiro de Deus. Isaías 53:7. Esse capítulo é fantástico, porque ele fala da obra redentora de Jesus. Jesus encarnado, veio à terra, se fez homem, assume nossas culpas e como ovelha segue para o matador. Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. E Apocalipse 5:6 vai dizer: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5:12 vai dizer: proclamando com voz forte, voz alta, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E a autora também, ela enfatiza, fala sobre o Apocalipse e a era messiânica também em Isaías. Fundamento da cidade, nós podemos, o fundamento da cidade com pedras preciosas. Vejamos o que diz Isaías 54:11. A cidade, ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safira. Pedras preciosas. A gente associa ao Apocalipse, veja o que diz Apocalipse 21:18. A muralha é feita de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Está falando, ambos se referem à cidade, Jerusalém celestial. Aleluia.
Aleluia. E também a Nova Jerusalém não precisa de luz, nós já vimos anteriormente. A Nova Jerusalém não precisa de luz do sol. A lua ficará corada de vergonha e o sol envergonhará quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E diante dos seus anciãos haverá glória. Apocalipse 21, 23 vai dizer: a cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós já vimos antes. E ainda, não haverá choro nem dor agora na nova cidade, na Jerusalém celestial. Ainda haverá um novo céu, nova terra, tudo novo, onde Jesus reinará com os santos. Isaías 65, 19 vai dizer que eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Apocalipse 21, 4 vai dizer: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E ainda sobre o juízo, que será motivo de terror para todos. Isaías 2,10 diz que entre no meio das rochas e esconda-se no pau, onde o terror do Senhor e a glória de sua majestade. No dia do Senhor, na presença do Senhor, nós nos espantamos. O Apocalipse diz assim: olha, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem poderá subsistir? Fantástico, não? O juízo sobre as nações ímpias, sobre os pecadores, sobre os ímpios, será implacável, não? É a condenação do pecado e dos pecadores. Isaías fala da queda de Babilônia, e Apocalipse, João também vai falar em Apocalipse sobre a queda de Babilônia. Isaías 21:9 diz: eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros, de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: caiu, Babilônia caiu, todas as imagens de escultura de seus deuses jazem despedaçadas no chão. E Apocalipse vai dizer: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Já Apocalipse 18:2 diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável.
Na segunda parte da revista, a autora trabalha com duas figuras de linguagem. Nesse caso aí, metáfora, né? Metáfora, apenas para ilustrar, representa uma comparação de palavras com significados diferentes, tá? Cujo termo comparativo é subtendido na frase. Nós vamos ver algumas, por exemplo, quando Jesus, em João 15, vai falar da videira, ele é a videira. Eu sou a videira verdadeira. É claro que isso aí é no sentido figurado. É uma metáfora. Vejamos então. Jesus se baseou em Isaías 5, de 1 a 7, o Cântico do Vinhateiro, para proferir o texto de João 15, 8, que é a videira dos ramos, e bem como a parábola dos lavradores maus. Por quê? Nós não precisamos, você pode acompanhar aí na sua Bíblia os dois textos, né? Isaías ele está falando dos lavradores e também da vinha, né? A vinha é plantação de videiras, né? Por que Jesus se baseou em Isaías? A autora coloca algumas dicas aí. Se você observar bem, e eu quero ler os textos daqui a pouco com vocês, vou pedir a irmã Virgínia para abrir a Bíblia para mim ali, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, por favor, de 1 a 7. Eu já devo ter deixado marcado aí. Depois, já separa mais à frente, João 15, Isaías, capítulo 5, de 1 a 7. Depois, João, capítulo 15, de 1 a 8. Está marcado já. Ela vai ler para mim. Pode se aproximar um pouquinho. Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Cantarei ao meu amado, o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, e construiu nela um lagar. E esperavam que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora vos direi o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem escavada, e sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens, para não derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. E esperou que exercessem justiça, mas viu opressão, retidão, mas ouviu o clamor. Vejam, irmãos, enquanto a irmã separa João 15, de 1 a 8, o texto começa falando de vinha, plantação de uma vinha. Quando você faz uma plantação, é claro que você espera que dê frutos
comestíveis, bons frutos. Vejamos João, capítulo 15, versículo 8, sobre a videira. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. De 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo, por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vos podeis fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Deus é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira. Da mesma forma que Isaías, assim como o dono da videira, o dono da vinha, esperava bons frutos, da mesma forma. Jesus fez algumas mudanças, mas sem fugir do contexto. Enquanto isso, Virginia, vai pegando Mateus capítulo 21, de 33 a 46. Mateus 21, de 33 a 46. Então, Jesus coloca-se como a videira verdadeira. Percebam que esta videira pertence ao Senhor, a Deus, ao Pai. Ela está plantada, Jesus é a videira, ligada direto a todo o conjunto. Nós somos os ramos. Precisamos estar ligados a este caule para receber alimentos necessários, para receber vida e vida em abundância. E a palavra diz, são palavras de Jesus, que aquele que estiver ligado e der fruto, ele será limpo, para que dê mais frutos. E aquele que não der fruto, ele será cortado. Ele será cortado. E aí tem a ver com o castigo eterno. Mas vamos ler também Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 46, que é a parábola dos lavradores maus. Ouça. Houve outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, circundou-a com muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arredondou-a aos lavradores e ausentou-se do país. Chegado o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe enviem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto, e as maravilhas aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o
O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem a ele cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Amém. Amém. Nós percebemos que nos dois primeiros textos, Isaías capítulo 5, de 1 a 7, e João 15, de 1 a 8, ambos são dirigidos ao povo de Deus. A igreja, hoje no nosso contexto, a igreja. Os dois começam com uma vinha plantada e que deveria dar bons frutos. Mas houve decepção na hora em que o Senhor foi buscar os frutos. E a parábola dos lavradores maus retrata a má administração das coisas de Deus. Os lavradores maus, eles recebem uma incumbência do Senhor, do dono da vinha, se apodera do que é do Senhor, e quando o Senhor requer resultados, eles se insurgem contra os servos do Senhor e mata os servos até que o Senhor manda o seu filho. E o filho também é morto. E aí a gente, esse texto aponta para Jesus. Jesus vem, ele é morto, sacrificado e morto de cruz. Mas o texto da parábola dos lavradores maus, no final, a gente percebe que, a partir do versículo 42, que havia uma pedra. E quem cair sobre essa pedra será estraçalhado. Há um castigo severo para quem não cumpre a palavra de Deus. Nos textos iniciais, uma interpretação e realça a culpa do povo. Fica evidente a culpa do povo. No caso específico de Israel, que recebeu uma missão que deveria honrar a aliança que Deus fez com ele e, com isso, propagar o nome de Deus entre as nações, Israel deveria ser um exemplo. Israel falhou. E eu ousaria dizer que a igreja hoje, a igreja atual, tem deixado a desejar com relação ao cumprimento da sua missão. E quando isso acontece, a justiça de Deus surge. E nós também participamos. O exemplo atual é a pandemia. Justos e injustos, todos nós sofremos. A igreja precisa, eu tenho falado para alguns irmãos, alguns pastores, que o momento é oportuno para a revisão de procedimentos da igreja atual. Acho que a igreja está precisando de um reavivamento. E o momento é esse. O momento é esse. O secularismo entrando na igreja, as pessoas em busca de bens materiais, muito menos adoração ao Senhor. A igreja foi instituída por Jesus para adorar a Deus na beleza da sua santidade. E também para propagar as boas novas de salvação ao mundo, a toda a humanidade. Nós temos exemplos
o mandado de Jesus, nós chamamos de grande comissão, Mateus 28, de 18 a 20, nós temos Marcos 16, 15, nós temos Atos 1, 8, que precisam ser cumpridas. A grande comissão precisa ser cumprida. A igreja tem deixado a desejar. A igreja, Jesus enfatizava muito o cuidado com os pobres, as viúvas, os necessitados. Nós temos deixado a desejar nessa tarefa. As parábolas falam muito bem a respeito disso também. Do trabalho da missão da igreja. Assim como Israel falhou, nós temos também falhado. Ainda há tempo, irmãos, ainda há tempo. E ainda uma outra figura de linguagem que a autora usa é a pedra. É a pedra. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 42, vale a pena a gente ler de novo. A irmã Virgínia vai ler para a gente. Fala da pedra. Pedro e Paulo também vão falar da pedra. Mateus capítulo 21, versículo 42. Mateus capítulo 21, versículo 42. Mateus. Sim. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Okay. Jesus ele recorre a Isaías capítulo 8, vamos lá, Isaías capítulo 8, versículos de 14 a 15, e também capítulo 28. Tem conotações diferentes. Vamos ler Isaías para a gente entender melhor. A irmã Virgínia, minha princesa, vai ler, por favor. Isaías capítulo 8, versículos 14 a 15. Isaías 8, de 14 a 15. 14, dois versículos só. Depois vai no capítulo 28, versículo 16. Então, ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo. As duas casas de Israel, de laço e de rede, aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Ok. Amém. Capítulo 28, versículo 16 de Isaías. 16. 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não será confundido. Glória a Deus. Vai para o Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, de 6 a 8. Jesus é esta pedra, irmãos. Veja, Isaías 8, 14 e 1 Pedro 2, de 6 a 8. Pois na Escritura se diz: vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa,
a quem nela crê não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para que o também foram destinados. Isso. Veja, Isaías 8, de 14 a 15, 1 Pedro 2, de 6 a 8, enfatiza que a pedra é Jesus, na qual os desobedientes tropeçaram. E tem conotação lá com Isaías, né? E fala de salvação. E Pedro fala isso. E Pedro nos chama a atenção para o puro leite. Se você olhar o início do capítulo 2 de 1 Pedro, ele vai mandar buscar o puro leite. O puro leite. Né? Como meninos recém-nascidos. Nós precisamos estar sempre buscando o primeiro amor. Sempre o primeiro amor. Então, essa figura da pedra é importante, percebem a associação entre Isaías e agora o Novo Testamento? Aí com Mateus. Em Mateus 21, 44, a ênfase está no castigo por meio da pedra. Pode ler, irmã Virgínia, por favor? Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ok. Os pecadores, os ímpios, aqueles que caírem sobre essa pedra serão despedaçados. Em Isaías 28, 16, que já foi lido, e Romanos capítulo 10, versículo 11, pode ler, minha irmã, por favor? Jesus é a pedra, refúgio contra a tempestade, e quem crê está em segurança. Vamos ler, por favor, Romanos capítulo 10, 11 e no 9, versículo 33. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Segurança. Romanos 9, 33. Como está escrito, vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crê não será confundido. Glórias a Deus. Aquele que crê não será confundido. Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. Isaías já chamava-nos atenção para isso. Perceberam a ênfase que Isaías dá ao Messias? Então, queridos irmãos, como eu já disse no início, a narrativa de Isaías, nos primeiros 39 capítulos, apresenta o juízo de Deus sobre a Israel, que se desviou dos caminhos do Senhor, quebrou a aliança. Judá quebrou a aliança com Deus. E por isso, Deus permitiu que os inimigos os oprimissem. A Síria primeiro, depois o Egito. Mas nem por isso Deus abriu mão da aliança que havia feito com o seu povo. Na segunda parte, na narrativa de Isaías, da profecia de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 66, o profeta dá uma mensagem de esperança. E esta mensagem de Isaías tem associação com o Novo Testamento. Por isso, Isaías é chamado de profeta messiânico. Espero que os irmãos tenham assimilado
bastante e eu quero orar com vocês. Oremos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, pela aprendizagem. Fale mais aos nossos corações, acrescentando aquilo que eu não pude colocar. Que a tua igreja possa assimilar bem a tua palavra e juntos possamos glorificar o teu nome. Possamos retornar ao primeiro amor, rever procedimentos e assumir a estatura de igreja perfeita, varão perfeito, igreja santa, irrepreensível, imaculada. E como eu gosto de dizer, a igreja triunfante, que segue em direção ao noivo Jesus, quando o encontrará e reinará para sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.